Olá você, telespectador, olá você, telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião 2.0. Você vai ter análises, comentários do advogado Roberto Mohamed e nós temos um convidado especial, que é o ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal João Paulo Tavares Papa. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui com o Papa. É curioso que o Papa foi, durante o primeiro mandato dele, eu lembro que eu fui a primeira pessoa a entrevistá-lo, a participar de um programa de TV logo depois da eleição dele, e dei carona para ele depois, até o Paço Municipal. Sempre tive no Papa um amigo, sempre admirei o trabalho Isso em 2005? na prefeitura, isso no ano do primeiro mandato. Nos estranhamos no segundo mandato dele, porque eu acho que houve uma mudança de rumo muito grande na gestão que ele tinha feito no primeiro mandato. Mas, de qualquer maneira, é um prazer estar aqui com ele e a gente já teve a chance de conversar em duas oportunidades sobre essa nossa estranheza no final do mandato dele. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o Papa, que eu acho que é a pergunta que todo mundo que viveu a administração dele fez, inclusive para ele, no ano passado. Tirando aquela bolha chamada Kenny, que é uma bolha que a menor, o toque de dedo ia fazer explodir, que não ia durar nada, tanto que não durou nada que não aconteceu, o Papa era o nome que era apontado em todas as pesquisas como sendo o único que teria uma eleição, no mínimo, pau a pau com o candidato oficial. Se esperava uma mudança de partido, obviamente, porque não haveria espaço no PSDB, mesmo ele tendo o apoio do Dória. E o Papa, surpreendentemente, não... E sem dar entrevista, sem dar coletiva, tirou o time de campo, se negou a sair candidato. E eu vou afirmar aqui, foi o único que, na minha opinião, não foi candidato por convicção, porque os outros fizeram acordos. O Papa não fez acordo nenhum. E eu sou obrigado a perguntar agora. Você era o único que poderia ter trazido a discussão na eleição para um nível concreto, comparando duas administrações. E um candidato, um cara que foi prefeito, ganhando uma disputa acirrada no primeiro mandato, mas um amistoso no segundo mandato, na segunda eleição. Você seria o único que seria capaz de trazer a discussão para o concreto. O meu foi assim, por que agora é assim? Por que isso deu certo? Por que isso não deu certo? Coisa que não aconteceu na eleição. E ninguém consegue entender como alguém que saiu bem avaliado da prefeitura, foi eleito de forma maciça quando se candidatou a deputado federal, embora eu acho que você tenha sido muito discreto no mandato como deputado federal, e isso acabou te custando a reeleição. Mas você era o candidato que tinha chances de talvez até quitar a fatura no primeiro turno. E você disse não. E disse não sem fazer acordo, sem se aproximar de ninguém. É impossível não começar com essa pergunta para você. O que te levou a tomar essa decisão sabendo que você tinha chances reais de voltar para a prefeitura? Bom, primeiro agradecer, Paulo, a você, ao Roberto Mohamed, aqui, a Opinião 2.0, dizer que é um prazer, de fato, um prazer grande, uma alegria voltar ao programa Opinião, porque eu acho que sou um pouco produto, né, do antigo, né, talvez 1.0, não sei como é que vocês se chamam hoje, do antigo programa Opinião, que era e foi sempre, e agora saúdo aqui essa renovação, né, um ambiente efetivamente de discussões aprofundadas, né, detalhadas, sérias, que permitia que as pessoas que atuam no setor público pudessem desenvolver suas opiniões, né, com bancadas assim, muito qualificadas, duras. Né? Me recordo, Paulo, do tempo que você comandava o programa, né, liderava o programa. Me recordo também do tempo que o Francisco Lascala, antes ainda, Hélio Ansaldo, depois
teve um outro período, mas enfim, um programa que sempre foi o espaço de discussão qualificada da cidade de Santos e da Baixada Santista. Eu acho que se em algum momento comecei ou pude me destacar, Mohamed, nessa área pública, foi ali naquela bancada da opinião. Francamente, sinceramente falando aqui, nesse momento, eu quero agradecer esse convite. Dizer, Roberto, já começando pela sua introdução aqui, que de fato isso ocorreu, né, exatamente como você mencionou aqui, historiou. No ano passado eu me vi diante de um dilema, né, um dilema político, enfim, profissional, pessoal, de me decidir sobre uma nova candidatura à Prefeitura de Santos ou não. E refleti muito, mas é interessante, eu consultei também muitas pessoas e eu posso te garantir, te afirmar que de todas as pessoas, ou quase todas aquelas que eu consultei, eu obtive incentivos, né? No sentido de seguir adiante, inclusive do governador. Você mencionou, o governador diversas vezes me cobrou publicamente até a candidatura pelo PSDB aqui na cidade. Conversei com pessoas mais próximas, com os amigos, companheiros de política e tal, e fui sempre aconselhado e incentivado a sair candidato. Mas esse tipo de decisão, no fim do dia, é sempre uma decisão muito solitária, muito pessoal. Porque eu tive que levar em consideração, e sempre levei na vida, a circunstância, né? Lembrando um pouco, né, a minha primeira experiência na área pública foi sendo vice-prefeito na reeleição do ex-prefeito Beto Mansur. O Paulo participou por dentro desse processo e assim, não foi uma decisão minha, pessoal. Aquilo ali foi uma conjuntura, uma circunstância que foi se fechando. Eu confesso aqui que resisti, inclusive, muito ao decidir, antes de me decidir, mas acabou que a circunstância me levou a assumir aquele papel, aquela responsabilidade. 4 anos depois, surge a eleição de 2004. E foi um processo parecido. Eu resisti muito, pensei muito, não era meu projeto pessoal, nunca foi e jamais será nesta vida projeto pessoal ser candidato a qualquer coisa. Eu sempre procuro avaliar a circunstância, se representa um pensamento ou um grupo que seja, um grupo com alinhamento de pensamento, de propósitos, e foi assim em 2004. Eu resisti até o último momento ali da candidatura, você se lembra, nós tínhamos perdido o nosso líder aqui do PMDB na cidade, Oswaldo Justo. Ele, no momento em que ele faleceu, Paulo, você talvez tenha acompanhado de perto, o Francisco Lascala acompanhou ao vivo. No momento em que o Oswaldo Justo faleceu, imediatamente forças políticas da cidade começaram já a avançar sobre o PMDB. Inclusive você pega o noticiário da época, já tinham os novos donos, enfim, condutores do PMDB. E num programa de televisão, no jornal Opinião, foi bom lembrar aqui do Opinião, num programa como esse, no jornal Opinião, que pretendeu fazer uma homenagem póstuma ao Oswaldo Justo, naquele dia, Paulo, sai na coluna Dia a Dia, coluna mais lida aqui, política, no noticiário político do Jornal da Tribuna, sai naquele dia uma série de notas, uma delas, inclusive, desqualificando o PMDB como legenda política na cidade, dizendo que era um partido que com a perda do Oswaldo Justo não tinha mais futuro, não tinha mais, enfim, uma desqualificação bem organizada, claro, não era o jornal fazendo isso, mas alguém alimentou aquelas notas. E estávamos na bancada, o Lascala no centro, o Carlos Pinto, um membro histórico do PMDB, que vocês conhecem bem, e eu, né? E o jornalista Francisco Lascala, com a astúcia dos jornalistas, abriu o programa fazendo a pergunta. Bom, no jornal de hoje tem essa nota aqui que fala isso. E o Carlos Pinto, nervoso como sempre, né, Paulo, já queria responder. Eu falei, não, por favor, eu quero responder primeiro. Foi uma coisa de impulso, mas também de convicção. E a minha resposta naquele dia foi assim, para o Lascala, ele há de lembrar, está gravado. Falei, olha,
Nós apoiamos, o PMDB apoiou o Beto Mansur na eleição passada, numa disputa dura com o PT, com a Thelma e tal, e abrimos mão de candidatura. Foi uma decisão do Justo, uma decisão também coletiva do PMDB. Porque queríamos garantir a reeleição do Beto Mansur. Mas agora, nesse momento, não temos mais esse compromisso. E o partido, se quer seguir como partido forte, importante na cidade, tem que ter candidatura própria. Sim, o que depender de mim terá. O Roberto Mohamed, a partir do momento que eu dei aquilo que era a minha opinião, não era dono de partido, não era sequer dirigente do PMDB. No momento que eu dei aquela declaração de que o PMDB não tinha mais por que seguir atrelado à coligação que governava a cidade, que teria que ter candidatura própria, porque era da sua tradição, enfim, sem perceber, né, sem intenção, a partir daquele momento eu acabei me tornando quase que refém da minha declaração, porque dias depois o PMDB se reuniu, inclusive com a presença da família do Justo, a sua esposa, que nunca foi numa reunião de partido, fez questão de ir, a filha, o sobrinho, né, o Maloca, enfim. E naquele dia eu comecei a receber, a partir daquela reunião, comecei a receber pressões no PMDB. Aliás, a pergunta seguinte do jornalista Francisco Lascala foi o seguinte: então você é candidato? Não. Nós temos nomes no PMDB. O que eu defendo é que nós tenhamos posição na próxima eleição. A partir dali passei a receber uma série de pressões no PMDB. Acabei tendo que, nesse contexto, representar o PMDB. Eu não era sequer o candidato do prefeito Beto Mansur, não era. Nesse momento, eu era apenas um representante do PMDB. O governo, inclusive, tinha outras candidaturas disputando internamente esse espaço, essa indicação. Você era o vice. Eu era o vice, mas não era, Paulo, você acompanhou. Eu talvez... Mas já era apontado, porque era você e o Fifi. Na reta final. Não, dentro do governo, nós tínhamos pelo menos 3 candidaturas do governo, do grupo dos partidos que acompanhavam o Beto Mansur há mais tempo, enfim, que estavam mais próximos. Bom, a partir do momento que eu dei aquela declaração, ficou uma situação incômoda, né? E alguns meses depois, o prefeito que me comunicou, olha, eu vou te apoiar. Então, essa é a cronologia, é a história real daquela eleição. Por que eu estou contando tudo isso? Eu acho interessante essa história recente da cidade, não tão recente assim, mas é uma história, é o que aconteceu. Voltando para a sua pergunta, né? E a partir dali, você não tem mais saída, né? Você é candidato, se elege, vai para a reeleição, você já contou como é que foi a reeleição, foi mais tranquila. Depois veio uma candidatura a deputado federal, que foi uma decisão também, assim, um consenso no partido, porque eu me desloquei ao final do mandato. Eu saí do PMDB, eu não estava mais satisfeito com o PMDB em nível nacional, nem estadual, nem local. Eu não me via mais em condições, não podia dirigir o partido, porque não tinha mais espaço para isso. Tive que, de fato, me desloquei para o PSDB e recebi a incumbência de ser candidato a deputado federal. E fiquei no PSDB, onde estou até hoje. No ano passado, a minha candidatura pelo PSDB se mostrou inviável, certo? Quer dizer, o PSDB de Santos tinha outras opções, tinha outros caminhos a seguir, não havia espaço. O espaço para a minha candidatura seria saindo do partido, rompendo com o partido. E aí fazendo o quê? Um projeto pessoal, certo? Projeto político pessoal, porque no ambiente, no grupo político, no partido em que eu estou, eu acho muito difícil, muito ruim, inclusive, esses deslocamentos de partidos em função de circunstância, de momento, de calendário eleitoral, eu não tinha espaço, era notório que não havia espaço para mim, certo? Então a reflexão foi essa, bom, não há circunstância, eu poderia me colocar à disposição numa eleição o ano passado, poderia, tinha condições, experiência acumulada, muito mais do que tive quando cheguei lá em 2004. Né? Muitas coisas, a minha cabeça mudou depois da experiência vivida, tá certo? Experiência, saúde, condições, teria, mas não tinha mais circunstância. Né? E essa foi a minha decisão. Falei, bom, não vou agora romper com o partido, escolher um outro, adotar. Aliás, veja a situação que o Brasil está hoje, Roberto, em muito se deve
o enfraquecimento dos partidos políticos. Os projetos são pessoais. Veja que nós temos hoje um presidente da República que sequer partido tem. E nem está importando se tem partido. Governou praticamente 4 anos sem partido, não é? Agora vai escolher um partido porque precisa, se não precisasse de partido político, disputaria como candidatura avulsa, não é isso? Eu acho que isso é um dos males, entre tantos outros, da política brasileira, né? Quer dizer, essa falta falta de respeito à instituição, o partido político, a forma como os partidos também são negociados, tá certo? Não há convicção, não há alinhamento de pessoas, de ideias, não há. O que há é a circunstância da próxima eleição. Eu percebi que tinha chance, mas percebi ao mesmo tempo que teria que fazer esse tipo de trajetória pessoal, por vaidade, ou por, enfim, e achei que isso não seria bom para a cidade. Quer dizer, há algum tempo, né, a gente venceu aquele período longo de cidade dividida, né? Muito dividida. Hoje ela pode ter lá seus dissensos, enfim, mas aquela cidade dividida ao meio, né, que sempre as eleições batendo na trave, como foi a minha em 2004, eu acho que esse período a cidade conseguiu superar. Eu ia, de alguma maneira, protagonizar isso de novo, inclusive disputando com o governo, ou contra o governo. No governo do qual eu tenho muitos amigos ali, muitos bons talentos, bons profissionais que atuaram comigo e que hoje atuam em campos diferentes no atual governo. Essa foi a minha decisão, como eu disse, muito pessoal, né? O que eu sinto em relação a isso, né, pode ser que no futuro sinta mais, bom, muitas pessoas se frustraram. Bom, esperava outra posição. Mas é preciso estar dentro, né, da posição, dentro do contexto, para saber o que te motiva. Eu entendi que não era o momento e que eu não devia fazer essa trajetória que eu sempre critiquei. Quer dizer, e que continuo criticando. Quer dizer, você não consegue espaço no seu partido, você escolhe outro, adota outro, muda de amigos, muda de time e vai buscar o voto popular, eventualmente se elege. Mas tem o dia seguinte. E o dia seguinte nem sempre é favorável nessas circunstâncias. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que hoje tem como convidado o ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal João Paulo Tavares Papa, e tem como comentarista o advogado Roberto Mohamed. O João Paulo Tavares Papa fez o histórico todo de por que não saiu candidato a prefeito de Santos em 2020, quando tinha condições. Eu vou perguntar, você teve essa conversa com o João Dória, pessoalmente, com o governador? Algumas vezes, algumas inclusive em público, né? Não em público a conversa, mas em alguns momentos o governador João Dória, estando em Santos, me provocou, olha, o ano que vem, nosso candidato, então isso está publicado nos jornais aí que cobriram esses eventos. Tivemos 2 ou 3 vezes manifestações, hora do Dória e hora do Vignoli, que é o presidente estadual do PSDB, afirmando que o candidato aqui em Santos seria eu. Mas isso, enfim, a decisão é minha. E no momento em que eu decidi que não deveria fazer esse caminho de enfrentamento dentro do partido, que o resultado seria o pior possível, certo? E muito menos sair, abandonar o partido para defender uma candidatura minha em outro partido, o governador respeitou, entendeu, respeitou e não deu mais nenhuma opinião sobre o tema. Agora, olhe para o PSDB, tem justamente as duas situações. Uma do João Dória disputando prévias com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e com o Arthur Virgílio do Amazonas. E eu pessoalmente acho a prévia o mais saudável possível, um processo muito saudável. Mas tem o outro lado também. Tem o ex-governador Geraldo Alckmin anunciando que sai do PSDB justamente para tocar a candidatura dele. Muito parecido com o quadro que estava estabelecido aqui em local para você em 2020, muito parecido. Concordo com você, Paulo, eu acho que prévia
partidária, quando é séria, quando o partido está de fato disposto a abrir a discussão, muito saudável, eu acho isso, né? E é o que está acontecendo hoje com o PSDB. Veja que na semana passada, 2 grandes veículos de comunicação transmitiram ao vivo um debate de prévia partidária. Isso nunca aconteceu, tá certo? Normalmente prévia é um tema, vocês concordam, que é um tema interno, né, dos partidos. Quando faz debate, faz no auditório do partido, mas não. Então o PSDB, apesar dos baixos índices ainda nas pesquisas de intenção de voto, despertou interesse, porque, né, nacional, e não apenas para os seus filiados, mas interesse nacional. Muito bem. Eu tive a oportunidade de assistir o debate depois, na gravação, e foi um ótimo debate, do Dória, do Eduardo Leite e do Arthur Virgílio, uma coisa franca, e não é uma guerra interna, tá certo? É um debate de ideias, acho que bastante saudável. Por outro lado, eu concordo com você, é saudável sim, prévia. Normalmente os partidos são autoritários e decidem quem, não é isso, Mohamed? Qual é o processo de escolha de candidato no país? Imposição de um modo geral, vai ser esse, vai ser aquele, e pronto, e ponto final. Mas ninguém discute. Então acho saudável. Por outro lado, você percebe que o modelo de escolha de candidato, né, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin, né, foi um bom governador, foi governador 4 vezes. Hoje, nas intenções de voto, ele aparece em primeiro lugar, na maioria das pesquisas, mas não quis se submeter à prévia. Provavelmente percebendo que ou não ganharia a prévia, né, ou percebendo que ao ganhar a prévia poderia, não sei o que passa na cabeça do governador Geraldo Alckmin, mas ou com a ideia de que não venceria, ou com a ideia de que se vencesse, racharia o partido e iria para a eleição de uma forma mais frágil do que foi nas anteriores. E é exatamente isso que aconteceu comigo. A diferença do ano passado, a diferença é que o governador, pelo nociário, parece que vai se deslocar para Anunciou a saída. Então, anunciou a saída, mas não saiu ainda. Mas não saiu, vai adotar um outro partido e vai para a disputa, né? E com grandes chances, é um homem reconhecido, enfim, é um quadro político brasileiro da maior importância. Mas também não se sabe o resultado disso, né? Esse deslocamento, ele é fundador do PSDB. Então, o ideal para mim seria, na minha visão muito particular, unir forças, ainda que com discordância. Há momentos que você ganha. Eu optei em ficar no PSDB, né? Optei em ficar, apoiei inclusive o candidato, o atual prefeito, o Rogério, fui lá, gravei quando me pediram, gravei apoio. Achei importante unir forças, ajudar a que ele vencesse e ajudar a governar, se precisar de ajuda, com ideias que seja. Então, Papa, mas aí... Há outras opções, né? Uma delas é você se deslocar. Aí a gente traz para a discussão uma coisa que na política eu acho que é um pecado mortal, que é a traição, né? O grande problema da permanência do Alckmin no partido se torna uma questão pessoal, porque o Alckmin, de certa forma, foi traído pelo Dória, que assumiu publicamente um compromisso na sua eleição a prefeito de apoiar o Márcio como o sucessor do Alckmin. Isso foi expresso, não foi uma coisa de negociado em bastidores. E teve apoio incondicional do PSB também na campanha dele na época, justamente como parte de um projeto maior. E que você não teve na tua sucessão, porque muita gente cobra que você teria um compromisso com Paulo Alexandre e rompeu lançando aquela samambaia que você lançou. Eu entendo que não, porque você nunca assumiu publicamente este compromisso. O Dória assumiu. Inicialmente, tenta-se viabilizar a candidata a presidente, que era a candidatura do Geraldo Alckmin, que bancou o Dória na política, sozinho, contra o próprio partido. Não vendo que não há possibilidade, lança-se candidato a governador, traindo aquele acordo que ele fez, e o Dória, isso se torna constante. E a gente viu aqui em Santos a cidade dividida. Você apoiou o Dória e o Paulo, mesmo estando no PSDB, com toda a sua turma do diretório, apoiou o Márcio França.
o que despertou no Dória uma ira de vingança que se prorrogou aí durante um ano depois. Mas que, diga-se, né, a verdade, nunca, e eu dei uma entrevista para a Tribuna logo na sequência, a Tribuna me perguntou isso, se ia haver retaliação, eu falei, o governador eleito, né? Ele tem compromisso com a população, ele não pode, né, fazer nenhum tipo de retaliação com a cidade e certamente não fará. Algumas pessoas não gostaram daquela declaração e não fez, ao contrário. Recentemente eu assisti no lançamento de um programa aqui de investimentos nas palafitas, que é pioneiro, né, um belíssimo de um programa na área de habitação, de interesse social, e vi ali a manifestação do prefeito Rogério Santos, elogiando, agradecendo e dizendo a forma como o governo do estado tratou e trata e continua tratando a prefeitura de Santos, sem nenhum tipo de discriminação, ao contrário, né? Numa condição muito efetiva de ajuda à prefeitura. Eu não sei, Mohamed, se houve esse compromisso público de apoio ao Márcio França na reeleição, não sei, não participei de nada disso. O que eu sei te dizer é que o PSDB, como partido, né, não tinha e não teve essa decisão. Então, você tem que consultar voltando à conversa do início, né? As pessoas não são donas de partido. O PSDB em São Paulo, você pode achar que o PSDB é pouco representativo em alguns estados da federação. Em São Paulo é o coração do PSDB. O governo de São Paulo, a decisão quanto ao sucessor, quem vai se apresentar como candidato num partido forte como é o PSDB em São Paulo, não depende da decisão de uma pessoa, nem que seja governador, vai me desculpar, tá certo? Senão, então voltamos à história de que os partidos têm dono. O PSDB tem diretórios nos 645 municípios de São Paulo, é um partido forte, com deputados estaduais, bancadas de vereadores e deputados prefeitos. A escolha do candidato do nosso partido teria que passar, como passou, por uma consulta e de todo esse conjunto de lideranças. O Márcio França até poderia ser, sabe em que condições que ele poderia ser o candidato da sucessão? Indo para o PSDB. Eu não sei se ele cogitou, se era essa a Não, intenção. porque o acordo existia, Papa. Tanto Não, existia que o Dória teve que ir para a convenção para poder... E teve aquela história, o Dória é um cara muito habilidoso nas convenções para convencer, e está acontecendo agora, porque nessa prévia houve uma entrevista do presidente nacional do PSDB, que foi indicado pelo Dória, sim, o Bruno, dizendo que mesmo com o resultado da prévia, o PSDB ainda não fechou questão se terá candidatura própria ou se fará parte de uma frente de centro para não como opção entre Lula e Bolsonaro. O que é uma posição saudável também. Agora, tem uma frase do Márcio França que eu nunca esqueci, que é muito característica dele, que é a seguinte: é melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de baleia. Pois é, só que a militância de um partido não pode ser taxada de rabo de ninguém, né? E cabeça de partido depende, né? A cabeça, então, o que é? Então, quer dizer, você pode ser cabeça da tua empresa. Você pode ser, monta uma microempresa, vai ser dono, vai ser empresário. Você é o cabeça, você vai, né? Agora, num partido político, uma coisa de múltiplas visões, tá certo? De composição de pessoas, onde você tem que juntar. Vá numa convenção partidária, dizer para a militância, vocês são o rabo e eu sou a cabeça, me sigam aqui. Se isso funciona em algum partido, ou funcionou no passado, Partido Comunista, ou Partido Autoritário, de direita ou de esquerda, pode ser, Paulo, pelo amor de Deus. Mas a frase ele fala, você conhece. Mas a realidade é essa, pô. Desculpa, é essa e infelizmente. O Quércia era a cabeça do PMDB enquanto estava vivo. Depois foi atropelado, quando acabou falecendo, o PMDB teve um esfacelamento. Agora, ninguém pode negar que você fez a opção, seguindo essa linha de raciocínio, você era cabeça de sardinha, não, e nesse caso eu acho que nem de sardinha, era de baleia, porque nós estamos falando de um dos maiores partidos do Brasil. Você está falando em 2012? Quando você saiu do MDB e foi para o PSDB, você era a maior liderança do PMDB na região.
Não. Não havia ninguém fazendo sombra a você. Eu poderia ter sido um instrumento de fortalecimento do PMDB na região, porque o PMDB, o Paulo lembra, ele existia forte mesmo, estruturado só em Santos. Nos outros municípios, com todo respeito, era sempre um partido satélite de outros, nas prefeituras, enfim. Agora na região. Na região, Baixada Santista. Quando estava acabando o meu governo, em 2012, eu nunca fui dirigente do PMDB. Aliás, o PMDB tem no estatuto, Paulo, uma coisa muito saudável. Quem tem cargo na administração pública, não deputado, não parlamento, mas na administração, no executivo, não pode ter cargo nenhum na executiva do partido, sabia disso? Então, assim, é uma coisa muito saudável, porque ele tenta evitar esse dispositivo, ele evita que você seja, de fato, exerça um poder no executivo para comandar um partido político. Bom, quando eu estava acabando o governo, em 2012, já bastante descontente com as opções do PMDB naquele momento, nacionais, eu falava muito disso com o Michel Temer, que era o nosso presidente nacional. Tá? E candidato a vice. Candidato a vice. Que depois acabou se tornando candidato a vice do PT. Candidato a vice, do PT e tal. Quando estava terminando o mandato ali, e o Quércia já falecido, né, embora sem muita vocação para dirigente partidário, eu me coloquei à disposição, Mohamed. Falei, olha, está acabando o mandato, a partir do ano que vem eu não terei mais esse impedimento, me coloco à disposição para ajudar a fortalecer o PMDB na região, porque todos os diretórios vinham aqui na nossa sede na Pinheiro Machado, pedir algum tipo de apoio, até na parte de contabilidade, entender como é que o partido se estruturava, enfim, e discutir política também. Não houve espaço, zero de espaço. Aí começou uma disputa muito dura aqui, local, que foi para a justiça entre duas correntes no município. Eu tentei conciliar as duas correntes, chamei as duas correntes e falei, olha, não é hora, vamos compor uma chapa ampla, que caibam todos os vereadores. Naquela altura nós tínhamos 4 vereadores reeleitos, enfim. Não houve nenhuma chance de composição e foram, a convenção virou caso de justiça. Lembra? O partido ficou fechado, acho que quase 2 anos pela disputa judicial. Nesse momento eu falei, bom, não tem mais o que fazer aqui, não tem mais o que ajudar, o PMDB vai se aliar ao PT, vai ser o vice do PT. Para mim, na minha visão, acabava ali meu ciclo. Daí eu acabei sendo convidado por alguns partidos, né? Fui convidado inclusive pelo candidato a presidente da República pelo PSB, né? O Eduardo, e para ir para o PSB, enfim, e acabei optando pelo PSDB. E aquela campanha de 2012, que até hoje as pessoas falam dela, né? do apoio ou não ao candidato Paulo Alexandre, vamos lembrar, o PSDB era parte da coligação, o vice-prefeito da cidade, o Carlos Teixeira Filho, era do PSDB, eu tinha as melhores relações com o PSDB, eles inclusive participavam do governo, né? Então, a opção de alterar a forma da composição e apoiar o Paulo Alexandre era uma opção que estava na mesa. Estava literalmente na sua mão. Estava literalmente na mão do PMDB. Aí começaram as consultas. Volto ao meu início aqui. Eu não sou dono de partido, não sou cabeça de sardinha. Eu respeito o partido, acho que é preciso respeitar e não impor, né? Você pode defender a sua posição, o justo defendia a posição, mas veja, você tem lá um grupo de pessoas, senão você perde as pessoas. Você fica com a sua cabeça de sardinha, na sua lata de sardinha e perde as pessoas, certo? Então o que aconteceu ali? Abriu uma discussão no partido sobre candidatura própria ou essa possibilidade de apoio à candidatura do PSDB, que naquela opinião era o Paulo Alexandre. Bom, primeira coisa, o PMDB nacional editou uma resolução exigindo candidatura própria em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes. A pessoa que me chamou para informar dessa resolução e que não abriria a mão dela em Santos foi o presidente do partido, o presidente nacional na época. Então, primeiro, o partido tomou uma decisão que eu respeito e acho até correta, sabe? Aquilo que a gente falou agora, né? Foi o que aconteceu em 2004. Você quer crescer, quer mostrar serviço, não abra a mão no momento da disputa, no primeiro turno pelo menos. Então havia uma resolução nacional. E sobre a escolha do nome do candidato Sérgio Aquino, que era secretário naquela época, um excelente secretário da área portuária e marítima, eu fiz uma ampla escuta, começando pela bancada, eram 5 vereadores, consultei primeiro em conjunto,
depois, pessoalmente, um por um, e a tendência... Bom, a primeira decisão, candidatura própria. Candidatura própria, candidatura própria. Por quê? Porque fortalece o partido, porque é importante, porque nós governamos a cidade e você é um prefeito bem avaliado. Não há explicação para abrir mão de uma candidatura própria. Então, a primeira decisão foi essa, coletiva. Segunda decisão, o nome. Aí tinha alguns nomes, as coisas foram caminhando entre esses nomes de pessoas filiadas e acabamos escolhendo o candidato Sérgio Aquino, que teve uma participação boa, ele não tinha experiência política nenhuma, mas veja, ele passou à frente do candidato experiente, muito experiente, Beto Mansur, que tinha sido prefeito 8 anos, ele passou, ele ficou em terceiro lugar, estava numa tendência de crescimento, mas na sequência ele esbarrou com quem? A ex-prefeita Thelma de Souza, né? E o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que já estava com uma candidatura organizada muito antecipadamente. E também esse talvez tenha sido um erro, uma falha assim, estratégica. Eu só me deparei com o assunto eleição no último ano, Roberto. Você pode me criticar, o pessoal do partido pode me criticar por isso. Você não vai me ver nem no último ano fazendo qualquer inauguração de obra ou de serviço, ou que seja, com o candidato do partido, Sérgio Aquino, do meu lado para promovê-lo. Não. Então, assim, foi muito pouco tempo, o Sérgio lutou como pôde, né? Ele tinha como assim, legado principal o governo, né? Falar das coisas do governo, mas enfrentou o Paulo Alexandre, um ótimo candidato, preparadíssimo, que não se colocou como candidato de oposição. Você pegar os primeiros programas do primeiro turno do Paulo, ele falava do governo de Santos, das realizações do governo de Santos, que, claro, muitas tinham uma participação do governo do Estado, o que é normal, tá certo? Então não era um candidato de oposição, não houve um embate com o Paulo, você concorda? Foi uma coisa assim, às vezes as pessoas confundiam. Quem que é o candidato exatamente do governo? E a Thelma, que não vai se desprezar a capacidade eleitoral e política da Thelma, não. Então, assim, o nosso candidato foi escolhido dentro dessa visão democrática. Não foi uma escolha minha, olha, vai ser o Sérgio. Se fosse, ele não teria ninguém do lado dele no dia seguinte. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nesta sexta-feira nós estamos recebendo, assim, com muito prazer, com muita honra, como convidado especial, o ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal, João Paulo Papa, que fez um resumo da história política recente da cidade. Provocado aqui, né, que foi. Provocado agora, pelo nosso comentarista Paulo, Roberto Mohamed. Eu queria vir agora para uma outra questão mais política, saindo dessa entrevista que foi feita nos 2 primeiros blocos. Papa, você sempre foi ligado à Sabesp. E a gente está vivendo um momento agora em que o assunto quase que único no governo do Estado é a privatização da Sabesp. Nós passamos por um processo alguns anos atrás, que você viveu também, você era o prefeito de Santos, que foi a privatização das distribuidoras de energia, que inclusive foi capitaneado pelo Geraldo Alckmin, que era o vice do Covas. Foi um processo tumultuado, não surtiu os efeitos que se queria. Muitas das distribuidoras começaram a operar na base do deixa o equipamento sucateado e depois a gente com o seguro a gente troca tudo. Foi uma vergonha o que aconteceu. Conseguiram até mesmo mexer na integridade de um dos poucos fundos de pensão sérios do Brasil, que é a Fundação CESP, que era muito bem administrada. E agora a gente vai para uma outra empresa de São Paulo que se aproxima desse padrão de qualidade e de credibilidade que tinha a CESP e a Light, a Eletropaulo. Até onde essa discussão tende a caminhar ainda esse ano, o ano que vem, mesmo sendo um ano eleitoral, existe realmente estudos, o governo já está preparando, porque quando você vai lançar a privatização de uma empresa como a Sabesp, é como foi a Vale do Rio Doce, você tem um ano quase de auditorias, de preparação da empresa, de ajuste de procedimentos. Isso já está ocorrendo ou a discussão ainda é incipiente e aí porque não daria tempo de fazer o ano que vem? Lembrando o telespectador que o João Paulo Papa é engenheiro, foi superintendente da Sabesp, na Baixada Santista, e hoje faz parte da administração, né? Faço.
Bom, primeiro, esse assunto é um assunto muito bom, muito rico, muito importante para o país, em primeiro lugar. E para São Paulo, nem se fala, né? Primeiro, respondendo objetivamente se há estudos. O que eu sei desse assunto, sei pelos jornais. O governo de São Paulo contratou, ou está contratando o IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, para fazer um estudo sobre esse tema, privatização da Sabesp, né? Você perguntou também, bom, isso vai acontecer o ano que vem, pode acontecer? Eu acho muito difícil, porque, como você também sabe, né, é um processo, um estudo como esse leva tempo, a preparação, a discussão política. Nós estamos falando de uma empresa que, primeiro, é a maior empresa de saneamento do Brasil e a terceira maior do mundo. Então, é uma coisa fácil de você entender. Segundo, opera em 375 municípios de São Paulo, e em termos de população atende a 72, 73% da população paulista. Na Baixada 100%. Na né? Baixada 100% os 9 municípios. Você pega a Grande São Paulo, só está fora da Sabesp, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. Mesmo assim, Mogi das Cruzes só uma parte, uma outra parte a Sabesp opera. Então a Grande São Paulo toda, né, com seus 20 milhões de habitantes, enfim. Então é uma coisa muito complexa. Estudar, pode-se estudar. Efetivar é um caminho longo, tecnicamente, financeiramente, politicamente, um caminho longo. Acho que não há tempo para esse governo efetivar esse tipo de projeto. Segunda coisa que é muito importante é entender qual é hoje o formato da Sabesp, né? E também qual é o desafio do saneamento, porque há uma panaceia hoje no país implantada de que o novo marco regulatório, a lei que foi aprovada o ano passado, né, a Lei 14.026, é de 2020, depois de alguns anos de discussão, vai injetar imediatamente no saneamento os recursos necessários para universalizar, como diz a lei, até 2033. 2033 está aqui do lado, né? Nós estamos em 2021, 12 anos. Você tem ideia, Mohamed, do volume de recursos para universalizar o que é uma necessidade, um direito do povo brasileiro, o saneamento? Nós estamos falando de 500 bilhões de reais em infraestrutura, Paulo, de água e esgoto, né? redes de água, redes de esgoto, estações de tratamento, enfim, todos os sistemas, e mais 255 bilhões de reposição dos ativos, quer dizer, aquilo que já está velho, e que nesse período de 12 anos terá que ser renovado, modernizado ou trocado, no caso de rede, troca da rede, e mais 255 entre essa renovação de ativos e também a renovação dos financiamentos, porque o financiamento tem um custo embutido, certo? Então, nós estamos falando de algo em termos de 755 bilhões de reais em 12 anos. Então, dá uma média aí de 43 bilhões por ano. É o que o Brasil precisa para cumprir a lei, nesse período. 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgoto, metade da população brasileira. E 35 milhões não têm acesso à água tratada. Então, de fato, eu acho que é o tema, sabe? Tirando a questão da economia e da saúde, agora com a pandemia, acho que o tema de maior relevância para o país é o tema do saneamento, né? Se você fizer a conta, 755 em 12 anos dá 65 bilhões por ano, dá a dimensão do Auxílio Brasil. É isso aí, 43, Paulo, só os 500 milhões. Mais os 250. Mais a reposição dos... É a dimensão do Auxílio Brasil que provoca toda essa polêmica hoje. E aí, Mohamed, a crença com a qual eu não me alinho, né, de que o setor privado vai resolver esse negócio todo, né? Vai injetar recursos e vai universalizar nesse pouco prazo que está aí. Isso muito dificilmente vai acontecer, ainda mais com a economia como está. O setor privado, inclusive, quando faz investimento, assume uma concessão, ele tem que se financiar. E aonde ele vai se financiar? Nos bancos públicos, no BNDES, na Caixa, né, o recurso do Fundo de Garantia, ou em organismos internacionais que também apoiam o país, como o Banco Mundial, o BID, a JAICA, o NDB agora, que é o novo banco de financiamento, que é dos BRICS, enfim. Existem fontes de financiamento, mas também não é uma coisa fácil. Bom, aí eu quero chegar então na Sabesp. A Sabesp hoje, primeiro, ela já é uma empresa meio público e meio privado. A participação do setor privado na Sabesp hoje é de 49,7%.
O Estado tem 50,3%. Tem ações internacionais, na Bolsa Internacional, né? No novo mercado. É uma situação muito parecida com a Petrobras. Na Bolsa de Nova York e nas ações aqui no novo mercado, que é a antiga Bovespa. Né? Ela se financia, ela é a maior investidora do Brasil em saneamento. Ela responde hoje por cerca de 35% de tudo que se implanta, tudo que se faz de investimento no país inteiro. É a Sabesp que faz. Por força de estar nas bolsas, ela tem um processo, né, um nível de governança que é de iniciativa privada, com os controles todos externos. Imagina, o fundo de pensões do mundo todo investe em ações da Sabesp. Por quê? Porque saneamento é uma coisa que, primeiro, é uma concessão, então é um monopólio, é uma espécie de monopólio natural, então é uma ação segura. E segundo, porque o saneamento é um investimento ligado à questão de saúde, meio ambiente. E permanente. E permanente. Muitos desses fundos querem financiar empresas, não de petróleo, querem financiar alguma coisa que esteja voltada para o futuro. Verde, né? Verde, né? Então, os critérios de ESG, né, como se fala hoje, do meio ambiente, da governança, né, e do social, da visão social, estão todos ligados à forma de gestão da Sabesp. Então, há uma discussão sobre, assim, o que significa, para quê? Né? Para quê e por que privatizar uma empresa que responde, é a maior responsável pelos investimentos no país, que tem um sistema de governança auditado internacionalmente o tempo inteiro, né? E que tem efetividade, tá certo? O cliente da Sabesp está servido, pode melhorar, sempre pode melhorar e precisa melhorar, precisa acelerar inclusive os investimentos. A Sabesp também ainda não universalizou, né? Ela está próxima da universalização, mas precisa ainda muita coisa. Hoje ela investe aí cerca de 4 a 5 bilhões por ano nos seus projetos de universalização. Ou seja, aonde o setor privado é bem-vindo, né, para que ele avance... É onde não existe. É onde não existe. E aí então, entra uma outra pergunta. Existe, em contrapartida, projetos para que... Porque já se tentou isso uma vez, da Sabesp sair dos limites do Estado de São Paulo. Sim. E se tornar uma empresa concorrente dentro deste marco regulatório que vai trazer esses investimentos ao longo de 12 anos. Ela não tem outra saída. Na verdade, o marco regulatório, ele mudou muita coisa. Uma delas, Paulo, é que não há mais a possibilidade de contrato de programa, como se chamava, que são os contratos governo-governo, né? A Sabesp, quando assinou o contrato aqui com o Santos, ela não disputou uma licitação, né? Como se tratam de 2 órgãos governamentais, já que ela é controlada pelo Estado, você faz um convênio de cooperação e dentro da regra, dentro da legislação. Agora isso não existe mais e até esses contratos vão ter que ser revistos, não é? Não existe mais a chance de fazer o contrato de programa entre órgãos de governo. Então a Sabesp, como outras empresas de saneamento que estão preparadas, eu vou te dizer, a Sanepar no Paraná está preparada, a Copasa em Minas Gerais está preparada, as duas têm ações na Bolsa, terão que disputar mercado. Então elas terão que se preparar. A Sabesp acabou de participar de uma licitação de um dos lotes lá do Rio de Janeiro, associada a uma empresa privada também. E ela está se preparando sim para isso. Ela criou inclusive uma unidade para tratar de modelagens de novos negócios. Daqui para frente ela só sobreviverá, só se ela sair de São Paulo, perenidade se ela disputar mercados e obviamente a maior parte desse mercado está fora de São Paulo. Isso é muito saudável, ela faz a empresa a obrigação de ser mais eficiente. Mas o Paulo tocou num outro ponto. A lei também determinou que os contratos atuais, todos, aí é do setor público, das estatais e também privado, até o fim do ano agora, até 31 de dezembro, sejam todos eles revistos para a incorporação dessas metas que eu mencionei de universalização até 2033. É muito trabalho, muita coisa, mas você tem que colocar para dentro do contrato. Então, você pega os contratos da Sabesp. São Paulo, por exemplo, universaliza, São Paulo, capital, em 29. Então, atende, né? Mas tem outras cidades que o prazo é um pouco mais, excede 33. Isso terá que ser revisto agora, esse ano. Bom, com isso nós chegamos ao final do Opinião 2.0 dessa sexta-feira. Tem muito assunto que a gente gostaria de abordar com o João Paulo Papa, o Centro de Santos,
O processo de tombamento do campus da Católica no Boqueirão, daí a gente pode discutir o que obriga o Papa daqui. a voltar na semana. Exatamente o que eu ia dizer. A gente convida o João Paulo Tavares Papa para em breve fazer parte novamente dessa bancada. E por hoje a gente agradece a participação excelente aí do ex-prefeito. Obrigado também ao Roberto Mohamed, equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. E obrigado a você que acompanha a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para as 2, e um ótimo final de semana para você que você merece.